O programa Corrente do Bem tem o objetivo de apresentar a atuação de pessoas e entidades que prestam serviços à comunidade sem finalidade lucrativa. A ideia do programa é difundir a prática do voluntariado entre a população joseense. No programa de hoje, você confere a entrevista com Rosemary Sanz, voluntária há mais de 20 anos, a presidente do Grupo de Assistência à Criança com Câncer, o GAC de São José, conta como tudo começou. A minha primeira experiência na área de trabalho voluntário no câncer infanto-juvenil foi em Sorocaba. Eu estava morando lá tem um hospital que se chama GEPASSE e a área da assistência social estava precisando de ajuda. Então foi aí que eu comecei a trabalhar voluntariamente nesta área específica. A primeira experiência que eu tive, como voluntária na área de câncer neste hospital foi justamente uma mobilização que a gente teve que fazer. Uma criança foi fazer uma cirurgia, o estoque de sangue do banco de sangue da cidade estava muito baixo, então ela não poderia ir para a cirurgia se a gente realmente não tivesse uma mobilização para garantir o estoque de sangue para as transfusões. Então, junto com a assistência social, a gente conseguiu mobilizar a Polícia Militar, foi uma resposta muito rápida e foi muito positivo. A gente percebeu que você se dispondo a fazer um trabalho, as respostas realmente acontecem muito maiores do que a gente imagina. Rosemary destaca o incentivo de um amigo no início dos trabalhos voluntários aqui em São José. O GAC começou quando eu voltei de Sorocaba com essa experiência de trabalho voluntário e aí através desse grupo de médicos especializados de oncologia pediátrica, um deles, o Dr. Luiz Fernando Lopes, que tinha muita experiência junto ao grupo de voluntários do AC Camargo, ele era muito próximo da dona Carmen Prudente. A gente também se conhecia e aí ele estava sempre me incentivando todos os dias. Olha, você precisa começar o trabalho voluntário, você já trabalhou lá em Sorocaba, todo serviço de oncologia precisa realmente desse apoio. Todo dia ele falava comigo. E aí todo dia eu falava para o doutor Luiz Fernando, mas não é a minha área, é tão difícil. E eu relutando muito. E aí um dia eu tinha um filho pequeno, trabalhava bastante, ele dava muito trabalho na hora do almoço. E aí esse dia ele sentou, almoçou, comeu, dormiu, belezinha. Eu falei, nossa, vai dar até para eu assistir um pouquinho o jornal antes de voltar a trabalhar. E quando eu liguei a televisão, estava passando uma reportagem justamente de um hospital em São Paulo e como tinha iniciado o grupo de apoio deste hospital. E aí eu falei, que Deus estava mandando mensagem eletrônica que eu não ia poder escapar. Então foi assim que a gente começou. E aí junto com o Dr. Luiz Fernando, com essa equipe de médicos, nós chamamos outras pessoas que deixavam o nome para ajudar. E então eu, junto com outras 5 pessoas, fundamos o grupo de assistência à criança com câncer, que começou seus trabalhos em 1996. O Centro de Tratamento Fabiana Macedo de Moraes é uma referência quando o assunto é tratamento de crianças e jovens na luta contra o câncer. Conheça agora a bonita história que deu origem ao nome do hospital. Este nome que hoje o hospital tem de Centro de Tratamento Fabiana Macedo de Moraes vem de uma linda experiência, Na verdade, a Fabiana Macedo de Moraes foi uma das primeiras pacientes, ela começou o seu tratamento aqui em São José em 1995. Aí depois ela teve que fazer um transplante de medula em São Paulo e quando ela foi fazer o transplante, o convênio não autorizou. Então a família se mobilizou, os amigos ajudaram, ela fez o transplante e depois de um tempo que ela tinha realizado o transplante, o convênio reembolsou os valores. E nesse momento a Fabiana falou para os pais, olha, eu quero que esse recurso seja doado ao GAC, porque eu quero que todas as crianças e jovens tenham a mesma possibilidade que eu tive, de terem tudo o que é necessário para alcançar a sua chance de cura. Justamente nesta época, as crianças estavam sem nenhum local para internação. E foi o dinheiro necessário para a gente reformar um outro hospital para montar a ala Fabiana Macedo de Moraes.
Na época eram 7 leitos que nós reformamos com os recursos da Fabiana. E aí, como foi uma ala reformada que estava desativada, a gente deu o nome da ala de Fabiana Macedo de Moraes. Infelizmente a Fabiana faleceu e esta ala também, depois de 2 anos, ela foi fechada, né, e se transformou numa maternidade e novamente as crianças estavam sem leito para internação. E aí foi a época que a gente estava construindo o hospital. E aí, justamente quando o hospital ficou pronto, nós precisamos ter o exemplo, né? E aí resgatamos o nome da Fabiana, porque é o exemplo maior daquela pessoa que ama o próximo, que exerce a solidariedade. Mesmo ela lutando pela vida dela, ela estava se preocupando com o outro e com aqueles que ela nem conhecia. Então, por isso, o hospital se chama Centro de Tratamento Fabiana Macedo de Moraes. Para a gente nunca se esquecer que mesmo durante as nossas batalhas, a gente sempre tem que ser solidário e lembrar de amar o nosso próximo e de fazer algo por ele. Além dos serviços prestados voluntariamente aos pacientes do hospital, Rosemary Sanz destaca a importância de prestar um atendimento especial também para os familiares dos que são atendidos aqui. A criança e jovem, ela depende da sua família. E o bem-estar desta criança e deste jovem está muito relacionado com o bem-estar da sua família. Então, a gente tem diversos programas, né, voltados para a área social, até para a sustentabilidade econômica, para garantir que esta família chegue ao hospital, para garantir que esta família tenha os medicamentos necessários para a criança tomar na sua casa, para garantir que ela tenha a alimentação adequada para oferecer para os seus filhos, para o paciente e os seus irmãos, né, para oferecer futuro de sustentabilidade, né, para os responsáveis desta criança. Então, são diversos programas, né, até atendimentos psicológicos, acompanhamento, para que realmente, né, não só se trate a criança e o jovem, eles também são tratados de uma maneira global, não se olha a doença, se olha a criança e o jovem e tudo o que ele precisa na área educacional, na área social, na área emocional, de convivência. Da mesma maneira que a gente olha a criança e o jovem dessa maneira, a gente também cuida da família, porque é tudo uma coisa só. Para a presidente do GAC, a cura da doença envolve outros objetivos. O objetivo não é apenas curar a doença, mas o objetivo é curar o ser humano, que essa criança e esse jovem seja um adulto feliz, realizado, que tenha perspectiva de futuro e que realmente seja um adulto produtivo e realmente inserido dentro de uma família, né, que esteve acolhida durante essa fase tão difícil e tão longa que é o tratamento do câncer. Os trabalhos que tiveram início com um grupo de 6 pessoas conta atualmente com mais de 100 voluntários.
Rosimere explica o que é preciso para se tornar um voluntário no grupo de assistência à criança com câncer. Bom, eu espero, que eu tenha falado um pouquinho, para você que está assistindo e tenha te animado a ser voluntária assim como eu. Se você quer ser voluntária, você quer ser voluntário, a gente também precisa de homens voluntários, você deve vir conhecer aqui o hospital, agendar uma visita, aí você vai preencher uma ficha de cadastro de intenção voluntária e aí você vai tá junto com a gente nesse time. Venha, qualquer informação pode ser também fornecida através do telefone 3949-6023. Se você quer qualquer informação para ser um voluntário ou para ajudar o GAC, para estar junto com a gente nesta luta contra o câncer infanto-juvenil, ligue para o 3949-6023. No GAC de São José dos Campos, encontramos outros voluntários, como a agente educacional Gerseli Soares. Escolhi ser voluntária porque após tantos anos trabalhando como professora e aposentada, eu senti que estava o momento de devolver tudo aquilo que eu tinha recebido das crianças e das mães com relação ao ensino. Então agora chegou o meu momento de doar esses minutos, esses momentos que eu fico aqui para ajudar as crianças que muitas vezes faltam às aulas pelo tratamento e eu posso acompanhá-las aqui com o estudo delas. Gostaria muito de convidar antigas colegas e mesmo professoras que tenham, pessoas que tenham um tempo a dispor para essas crianças, porque é um trabalho muito prazeroso, você se sente, você sai melhor daqui, você consegue dar sua entrega e é um momento muito importante para as crianças e para os pais. Esse apoio só traz felicidade e tranquilidade para a gente. Nós que temos muito que agradecer pelos filhos saudáveis que temos. Ser voluntária é tudo hoje para mim, porque é um tempo em que eu me sinto prestativa, atuante e importante na vida das crianças. A professora Neide também se sente realizada com os trabalhos prestados aqui. E o meu sonho sempre foi, quando eu terminasse o meu tempo de trabalho, no magistério, que eu pudesse contribuir com aquilo que é um tesouro que a gente tem na vida, que é o conhecimento, é a habilidade, é a capacidade de lidar com o outro, de poder ensinar, É isso que me motivou. Ser voluntária é você colocar o seu amor em ação, é você ser solidária, é você ser também uma gota num oceano de necessidades, E para mim é qualidade de vida também, poder servir. Para Yara Rodrigues, o serviço de voluntário ensina boas lições. Através do serviço voluntário a gente aprende duas coisas importantes, que é agradecer e valorizar tudo que a gente tem. Então, a partir que eu me tornei uma voluntária, eu passei a valorizar tudo que tenho, o que sou, o que possuo, minha família e principalmente agradecer. E a forma que eu achei melhor de agradecer, que é um serviço gratificante, foi através do voluntariado. Minha vida mudou, me tornei outra pessoa, melhor, mais alegre, feliz. São muitos os motivos para quem quer se tornar um voluntário. Agora fica a dica de quem já presta esse serviço há mais de 20 anos. Para você que quer se tornar um voluntário, o que eu gostaria de dizer? Vale a pena. Se você tem a vontade, não deixe essa vontade passar. Procure conhecer alguma instituição, vá realmente se mobilizar para fazer algo pelo próximo. O que eu posso dizer é que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe.
Por mais que você faça, o maior beneficiado somos nós mesmos. Eu nesse tempo aqui aprendi muito, né? Aqui no GAC é muito especial todos os dias, porque a gente consegue entender como os nossos problemas são pequenos e como nós temos pessoas que são guerreiras, crianças e jovens com um sorriso no rosto, pais e mães tranquilos, em paz, enfrentando muito sofrimento com muita serenidade. Então a gente aprende realmente que os nossos problemas são pequenos e que mesmo que a gente faça um pouquinho, esse pouquinho faz diferença na vida das pessoas. E é de pouquinho em pouquinho que a gente muda uma realidade. Hoje nós temos um hospital que é referência para o tratamento e que realmente salva centenas e centenas de vidas de crianças e jovens com câncer. Se alguém me dissesse há 20 anos atrás que eu ia fazer parte disso, eu provavelmente não ia acreditar. Então a gente tem que pensar no hoje, no que eu posso fazer de pouquinho para transformar o hoje um dia melhor para alguém. Vem fazer parte desse trabalho voluntário, vale a pena. Ser voluntário é ser comprometido, é ser solidário, é trabalhar com amor, mas principalmente é deixar de olhar para si para olhar para o outro e fazer aquilo que é necessário e não aquilo que você deseja fazer, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa que não é tão necessária. Então o verdadeiro voluntário, ele é aquele que ele não está preocupado com ele mesmo. Ele está preocupado realmente com fazer a diferença, mesmo que a atividade dele não seja exatamente aquilo que ele esperava fazer. Ser voluntário é isso, é olhar o próximo, deixar de olhar a si próprio.